Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Teste Vocacional. Meu nome é André Pereira e junto com a RTM, o CCE e o Mesa Preparada, nós estamos nessa jornada devocional refletindo sobre o chamado de Jesus para nós. Nesse percurso, nós estamos conversando sobre as camadas da nossa vocação. Já falamos do núcleo, da identidade, a parte mais funda, aquilo que não varia de época para época ou nas diferentes situações e lugares. Agora, queria falar sobre a casca, sobre a camada mais externa da nossa vocação. As nossas ocupações, aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Talvez seja a sua profissão, talvez seja um bico ou algo que você não encara como a sua carreira, o desejo de vida, mas é aquilo que ocupa a maior parte do seu tempo. O Francis Schaeffer dizia que a espiritualidade cristã precisa ser vivida momento a momento. Boa parte dos nossos momentos são passados, boa parte dos nossos momentos são vividos no nosso trabalho, salas de escritório, atendimento, consultório, um ambiente de vendas. Isso ocupa boa parte do nosso tempo. Como é que isso dialoga com o chamado de Jesus para nós? Separei algumas passagens bíblicas para a gente conversar sobre isso. A primeira vem de um livro dos profetas, Amós, no capítulo 7. O profeta Amós diz o seguinte: eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Eu só cuido do gado e faço a colheita dos figos silvestres. Amós, o livro do profeta Amós, fala que ele não se identificava como um dos profetas. Ele é um vaqueiro. Ele é alguém que trabalha na roça, ele é alguém que lida com o gado e com as plantações de figo. Mas uma vez que Deus o chama, ele precisa responder a isso com fidelidade. E parte desse chamado, em determinado momento, envolve proclamar uma mensagem. Ainda assim, ele não se vê como um profeta, alguém que frequentou uma escola ou um grupo de profetas. Ele se enxerga como o vaqueiro, como um profissional. E você, atende o chamado de Jesus em que área profissional? Fazendo o quê? Na mesma direção, queria visitar uma passagem do Novo Testamento, a pregação de João Batista. O texto de Lucas diz que as multidões descem para ouvir João Batista pregar e perguntam o que elas devem fazer. João Batista responde que aquele que tem 2 túnicas deve dar uma para quem não tem, e quem tem comida também deve dividir o alimento. Logo na sequência, alguns publicanos, cobradores de impostos, perguntam para João Batista o que eles devem fazer, porque esses também estão ouvindo a mensagem. E ele fala que eles devem cobrar aquilo que for justo, exercer o seu trabalho com justiça. Mesmo alguns dos soldados romanos que oprimiam o povo de Israel perguntam para João Batista: e nós? O que nós devemos fazer? E mais uma vez, João Batista diz para eles que eles devem exercer o trabalho deles com retidão, com justiça, sem cobrar além do devido, sem extorquir, sem oprimir. Para mim é muito interessante imaginar o que seria essa mensagem de João Batista para o nosso cenário contemporâneo, para um Brasil polarizado. Acho que algumas pessoas de um lado do espectro político talvez iam olhar para João Batista falando que a gente deve repartir a túnica e a comida com quem não tem e dizer que ele é progressista demais, talvez até de esquerda demais. Por outro lado, do outro lado do espectro político, as pessoas iam olhar para João Batista aceitando um cobrador de impostos romano, aceitando um militar romano, aceitando esses que representam o império e oprimem o povo, e dizendo que eles não precisam mudar de profissão. É possível ser um cobrador de impostos, é possível ser um soldado e ainda caminhar com fidelidade, caminhar com um arrependimento dentro de um percurso de justiça. E é interessante perceber que para João Batista, você sendo um pescador ou sendo um soldado romano, você pode responder com fidelidade a Deus. Você pode responder esse chamado. Porque o caminho do discipulado vai envolver viver essa santidade de Deus nas diferentes situações, nas diferentes ocupações nas quais nós nos encontrarmos. Nós vamos transbordar dessa vida contagiante de Deus
o que quer que nós estamos fazendo. Nós vamos transbordar dessa vida contagiante de Deus, não importa o que nós estivermos fazendo. Um outro exemplo do Novo Testamento que mexe muito comigo é o exemplo de Docas. Capítulo 9 do livro de Atos, nós somos apresentados a essa mulher. Ela era uma costureira naquela igreja. Ela fazia vestidos. E a narrativa do livro de Atos dos Apóstolos interrompe aquilo que ela está falando sobre o apóstolo Paulo, que acabou de ser chamado no capítulo 9, para falar da visita de Pedro àquela igreja, atendendo o clamor daquelas mulheres que estão sofrendo porque perderam Tábata, perderam Docas. Ela que servia o Senhor costurando vestidos ali, nós nas agulhas, servindo aquelas mulheres. Docas morreu e as mulheres mostram o fruto do trabalho dela, os vestidos para Pedro, pedindo que Pedro faça alguma coisa. Então Pedro sobe e ora por aquela mulher e ela ressuscita. Deus faz esse milagre, essa ação extraordinária. O que para mim é curioso observar é que poucos capítulos depois, no capítulo 12, o apóstolo Tiago morre perseguido a fio da espada. E como alguém que cresceu na igreja e muitas vezes olhou para um missionário transcultural ou para um pastor e pensou assim, essa sim é uma vocação importante, essa sim é a vocação mais especial. Eu sou tentado a me perguntar, por que o Senhor não escolhe ressuscitar o apóstolo Tiago? E não sei dar essa resposta, mas aprove a Deus, Deus escolheu, mas Deus soberanamente escolheu ressuscitar aquela costureira, porque parece que não importa a atividade que nós estamos fazendo, coisas muito simples, como costurar a roupa para alguém, pode ser um meio de manifestar o amor do ressurreto e de experimentar o poder da ressurreição. Esse pensamento sobre Docas me leva a te perguntar, e na sua vocação, como é que você avalia de que forma a generosidade e o amor de Deus, a santidade de Deus é demonstrada naquilo que você faz? Seja participar de uma reunião, produzir algo para alguém, entregar um serviço preenchendo uma planilha, um projeto, atendendo um cliente, um paciente, eu não sei. É muito comum na nossa vivência de igreja que a gente olhe para o missionário, para o pastor e fale, essas são vocações sagradas. É muito comum que a gente olhe para uma médica, um juiz, um enfermeiro, uma professora universitária e fala, essas são vocações especiais, elas estão cuidando das pessoas. O Novo Testamento ele vai desafiar essa percepção. Para os irmãos de Corinto, Paulo vai repetir diversas vezes no capítulo 7 que eles devem continuar a servir a Deus na condição na qual eles foram chamados. Alguns foram chamados casados ou solteiros, não importa. Isso é relativizado na relação com Deus. Alguns foram chamados sendo livres ou sob situação de escravidão, não importa. Isso é relativizado na relação com Deus. Os que são livres agora são escravos de Jesus. Os que estavam em situação de escravidão agora são livres em Jesus. Estarmos em Cristo relativiza todas as nossas ocupações ou aquilo que nós fazemos no dia a dia. Porque o nosso próprio Senhor é completamente livre. No capítulo 13 do Evangelho de João, Jesus se reúne num local para jantar com os seus discípulos. É um momento solene de despedida, mas nenhum dos discípulos assume a tarefa de lavar os pés. Todos eles acham isso indigno demais. De fato, lavar os pés de quem entrava para o jantar era a tarefa do servo mais baixo da hierarquia de uma casa. Todos os discípulos se acham muito além disso. Então é o próprio Jesus que pega um balde, uma toalha e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Jesus assume a tarefa do servo mais simples. Nenhum dos apóstolos se sentiu vocacionado para lavar os pés. Jesus se sentiu. E quando Jesus assume essa vocação, ele traz dignidade para as tarefas mais simples, para as vocações mais simples. Qual que seria o equivalente a lavar os pés nos dias de hoje? Eu penso em talvez assumir a louça de um grande restaurante ou lavar um banheiro de rodoviária. Na nossa compreensão cristã, na sua experiência em uma igreja, alguém já chegou para você e deu o testemunho de que se sentiu chamado a ser faxineiro de rodoviária, a ser lavadora de louça num restaurante? A gente ouve
as pessoas dizerem que foram chamados para serem missionários, pastores, professores, juízes, políticos. São vocações com um certo glamour. Jesus, quando ele lava os pés, ele dignifica as vocações mais simples. Porque a caminhada com Jesus, a resposta ao nosso chamado, precisa ser vivida em todos os momentos da vida. Seja lavando a louça, seja ganhando um diploma, seja salvando a vida de alguém numa mesa de cirurgia, seja lavando o banheiro da nossa casa ou da rodoviária. Eu e você, nós da Igreja Brasileira, a gente precisa de um conceito de vocação que não seja um conceito gourmet. A gente precisa de um conceito de vocação que não atenda só o 1% que trabalha na igreja ou a partir da igreja como missionário, ou que não atende só aqueles que tiveram posições de destaque da sociedade. Nós precisamos de um conceito de vocação que atenda todos os cristãos, não importa as atividades deles. Concluindo essa sessão do nosso teste vocacional, a minha pergunta para você é: como é que a sua vocação reverbera ou imita esse aspecto do chamado de Jesus? Como é que você serve as outras pessoas, mesmo com uma atividade bem simples, mas que promove a dignidade delas? Jesus Cristo, na primeira criação, ele vem e coloca a ordem no caos. A gente está aqui numa cozinha. Muitas vezes, quando a gente pega uma louça para lavar, o que a gente está fazendo é exatamente isso, colocando ordem no caos. Quando a gente varre o chão da casa ou passa um pano e tirando a sujeira. Quando a gente pendura um quadro ou arruma um vaso com flores, a gente está trazendo beleza e harmonia para um ambiente. Podem ser tarefas simples, mas Jesus dignificou também as tarefas simples. Como que você lida com as tarefas simples ou indignas? Como que você trata os profissionais que fazem essas tarefas? Isso também reverbera muito da vocação para a qual o Senhor nos chamou. Essa foi nossa terceira reflexão e você é convidado para continuar acompanhando o teste vocacional nas diferentes plataformas, ouvindo ou assistindo a gente.